Você com certeza deve conhecer Jim Carrey, um dos gênios vivos da comédia e um dos artistas mais queridos de Hollywood, que graças ao seu talento conquistou a fama mundial e também a atenção e o amor do público. Jim Carrey é um ator extremamente versátil e que coleciona grandes sucessos em filmes de comédia e em dramas aclamados pelo público e críticas. Fez grandes filmes que com certeza já nos arrancaram muitas risadas, como Ace Ventura, Debi Lloyd e O Máscara. Além de também protagonizar alguns filmes que podem nos causar profundas reflexões, como O Show de Truman e Brilho Eterno, de Uma Mente Brilhante, que são produções que se destacam na sua filmografia. Mas nem tudo são só risadas na vida do ator, que ao contrário do que muitos pensam, se diz ser um homem sério por trás das câmeras. Nascido na cidade de Newmarket, em Toronto, Jim Carrey tornou-se um dos principais astros de Hollywood após mostrar todo o seu talento para a comédia. Mas um dos poucos fatos que provavelmente passaram despercebidos pelo público é de que Jim Carrey teve de enfrentar situações traumáticas que curiosamente estão na origem de seu sentido de humor. No ano de 2004, durante uma entrevista à rede norte-americana CBS News, um ator revelou que foi diagnosticado com depressão. Na época, ele disse que a doença tem fases mais amenas e outras mais difíceis. Há picos e vales, mas eles são sempre cavados e suavizados para que você sinta um permanente desespero e fique sem resposta, mesmo que viva bem. Você consegue sorrir quando está no trabalho, mas continua em um baixo nível de aflição. No mesmo ano, o ator deu uma entrevista íntima à CBS, onde revelou que a sua mãe, Kathleen Carrey, não estava bem e que passou a vida toda lutando contra a depressão. E foi desse ponto que o seu humor surgiu, da doença que assolava sua mãe. Eu tinha uma mãe doente, então fazia palhaçadas, queria fazê-la sentir-se melhor. Lembro-me de ter 7 anos de idade e minha mãe na mesa de jantar dizendo coisas como: meu cérebro está se deteriorando a um ritmo incrível, ou minha angina está piorando, posso partir a qualquer momento. Palavras assim me abalaram até o âmago, lembrou o ator. Ele também lembra que nessa época seus pais tinham sérios problemas e assim vivia com medo constante de que eles morressem. Isso quando ele ainda era apenas uma criança. Lembro-me de me trancar no banheiro e chorar porque pensei que eles iam morrer. Sobre as palhaçadas que fazia para minha mãe, talvez esse tenha sido um treino inconsciente. O certo é que foram as imitações de celebridades e as expressões faciais de Carrey que lhe trouxeram cada vez mais maior protagonismo. A preocupação com a saúde mental do ator começou a ser uma pauta na época, especialmente porque foi justamente a partir desta entrevista, em pleno ápice, que seus trabalhos começaram a diminuir. Os anos seguintes foram se passando e sua filmografia teve uma queda brusca. Depois disso, Carrey esteve alguns anos afastado das grandes mídias, após um abandono gradativo de grandes projetos, dos quais era convidado a participar. Ele sumiu de qualquer holofote por um longo tempo e reapareceu com um visual bastante diferente, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Por volta de 2014, Carrey já estava em um nível no qual fazia pouquíssimos filmes. As exceções eram continuações ou convites especiais, exemplo de Kick-Ass 2 e Debi Lloyd 2. Desse ponto, podemos ver que o ator entrou em um hiato nos projetos. Será que devido à depressão? Com certeza sua infância conturbada deixou marcas que até hoje são difíceis de sarar e que o afetaram e ainda afetam até os dias de hoje. Em setembro de 2015, a ex-namorada do ator, Catriona White, foi encontrada morta em decorrência de overdose de remédios. Junto ao corpo foi encontrada uma carta escrita para Jim, ainda citando o relacionamento dos dois. Esperei 3 dias sem acreditar que você não está aqui. Eu posso ir de coração partido e tentar colocar os pedaços de volta. Eu poderia, mas dessa vez eu não tenho mais vontade. O suicídio da sua ex-namorada deu a entender que a culpa era de Jim Carrey, e isso pesou muito na sua consciência. Aquele homem que um dia já fez o mundo sorrir, praticamente não existia mais. Para piorar, no ano seguinte o ator foi acusado de ter sido responsável por comprar os remédios que acabaram matando Catriona de overdose. Desde o ocorrido, Jim foi visto apenas no enterro da jovem chorando. E algum tempo depois, seus amigos mais íntimos relataram que sua depressão havia se agravado e que ele não saía mais de casa, e seguiu assim por 4 anos sem realizar nenhum grande projeto. Porém, neste meio tempo, Jim Carrey lançou o curta documentário, no qual ele fala
sobre como a pintura salvou seus dias de serem tomados pela angústia e aflição causados pela depressão. I don't know what painting teaches me. I know that it just frees me. Free from the future, free from the past, free from regret, free from worry. Anos sem falar sobre o assunto também se passaram, mas a depressão nunca foi embora. Afinal, é uma doença cujo prognóstico de cura segue em debate aberto até os dias de hoje na medicina. Carrie voltou a comentar sobre sua condição e afirmou que é feliz às vezes. A doença vai e volta. É preciso aprender a lidar com ela. Neste momento eu não tenho depressão. Não há uma experiência de depressão. Eu tive isso por anos, mas agora, quando a chuva vem, chove, mas passa. Ela não fica mais o suficiente para me deixar imerso e me afogar. A depressão é um mal silencioso que acomete inúmeras pessoas ao redor do mundo, sem distinguir gênero e classe social. A doença também é frequente em artistas ricos e influentes, como é o caso de Jim Carrey, que costuma falar abertamente sobre esta doença, que infelizmente levou outros grandes artistas, como foi o caso de Robin Williams e Chester Bennington, tal como Kurt Cobain. Os seus problemas de infância e a morte da namorada deixaram cicatrizes, mas por sorte Jim Carrey encontrou uma saída, um refúgio na pintura. Depois deste período, o ator conseguiu papel de destaque no filme do Sonic como vilão principal, que para quem é um fã, pode ser um marco de seu retorno ao mundo do cinema. E o que tudo indica, vem mais por aí, já que o filme ganha uma sequência. No fim, esperamos ver mais. Jim Carrey sempre se mostrou ser uma pessoa fenomenal, independente de seus problemas. Eu realmente não sei explicar em qual ponto da vida ele se perdeu, mas eu acredito que aos poucos ele está se encontrando novamente. Por causa desta doença, o mundo deixou de ter mais de Jim Carrey, assim como de tantas outras pessoas, tanto famosas quanto anônimas. Então, que tenhamos mais consciência em relação a isso. Depressão é algo sério, não é frescura. Meu nome é Thales, e este é o canal Drill Alternativo.